E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um plantão de notícias do Portal Minas. Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tá dando o que falar nas redes e nos bastidores da política. É isso aí. Preparem-se porque o babado é forte. A gente tá falando da possível candidatura do Gustavo Lima para presidente em 2026. Não, você ouviu direito. O Nossa. embaixador trocando os palcos por Brasília, quem diria, né? Pois é. A notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Pô, tal. Teve gente que levou na brincadeira, outros já acharam que era coisa séria. É, galera da política já tá de olho, né? Claro. Querendo saber qual vai ser o impacto disso tudo. E você acha que tem impacto? Afinal, o cara arrasta multidões, né? Com certeza. Imagina a força que ele tem. Mas antes da gente viajar no futuro, vamos voltar um pouco, né? O que será que levou o Gustavo Lima a pensar em ser presidente? Bom, pelo que ele falou numa entrevista recente, É. parece que ele tá meio insatisfeito, sabe? Com a situação do país, com o povo passando sufoco. Sei. E ele mesmo veio de baixo, né? Sabe como é difícil. E pelo jeito ele quer usar a experiência dele pra tentar mudar as coisas. Essa história de superação comove muita gente, né? Demais. Mas a gente sabe que a política não é feita só de boas intenções, né? É, não, com certeza não. E essa história da Bolsa Cachaça, como é que a gente interpreta isso? Essa foi boa, né? A internet foi a loucura. Foi memes pra todo lado. Mas brincadeiras à parte. Essa proposta levanta uma questão importante, né? Será que o Gustavo tem propostas sérias pra gente discutir? Porque assim, pode ser só uma estratégia pra chamar atenção, né? Uhum. Mas também pode ser um jeito de se conectar com a galera, sabe? De um jeito mais informal, mais... Descontraído. É. Faz sentido. É importante a gente ir além da piada e tentar entender o que ele realmente propõe. Exato. E o que os outros políticos estão falando dessa candidatura? Parece que a galera da música já tá formando uma panelinha, né? Ah, então sim. O Wesley Safadão já declarou apoio total, chamou o Gustavo de meu presidente. E teve até o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que brincou com a ideia de um Senado cheio de músicos. Imagina. Com Bel Marques representando a Bahia. Sensacional. Seria um governo bem musical, né? Ia ser demais. Mas e os políticos de carreira? O que será que eles estão achando dessa história toda? Bom, as opiniões são bem divididas, né? Tem gente como o deputado Nicolas Ferreira que no começo duvidou da candidatura, mas depois elogiou a coragem do Gustavo. Já o senador Cleitinho Azevedo apoia a entrada de pessoas de fora da política. É? Que não são políticos de carreira, né? É isso. E o senador Alessandro Vieira, ele observou que tem muita gente desiludida com a política, sabe? E não só entre os mais pobres, mas também entre os ricos. Interessante. Parece que essa candidatura mexeu com o jogo político, né? Será que o povo está cansado dos políticos tradicionais e buscando novas alternativas? Pode ser, sabe? E essa busca por alternativas pode explicar o apoio que o Gustavo está recebendo, né? As pessoas se identificam com a história dele, com a trajetória de sucesso. E ele, por sua vez, usa essa identificação para se aproximar do público. Entendi. E o que os caciques da política, tipo a PT e PL, estão falando? Acham que o Gustavo é uma ameaça real. Pelo que parece, não. As lideranças do PT e do PL, eles enxergam essa candidatura como um fogo de palha, sabe? Sei. Algo que não vai durar muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que o Gustavo pode acabar pressionando o Bolsonaro a escolher um sucessor. Faz sentido. Imagina a pressão que o Bolsonaro deve estar sentindo. E as pesquisas que elas mostram. O Gustavo já aparece com alguma força. Olha, uma pesquisa da Simplex colocou o Gustavo em segundo lugar nas intenções de voto, atrás do Lula e tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas. Ou seja... Não dá pra ignorar essa candidatura, né? Uau, segundo melhor de cara. Mas, e a Gleisi Hoffmann, ela criticou o Gustavo, né? Qual foi a treta? A Gleisi, que é presidente do PT, né? Discordou da opinião do Gustavo sobre os impostos pagos pelo agronegócio. Ele diz que o setor paga muito imposto e não vê retorno em benefícios. Sei. Mas a Gleisi argumentou que o agronegócio é um dos setores mais subsidiados da economia, com uma carga tributária relativamente baixa. Olha só, já temos um debate econômico aí. Mas antes de a gente se aprofundar nisso, acho que é importante a gente conhecer um pouco mais do Gustavo, né? Além da música, quem é esse cara? O que ele fez para chegar onde chegou? Com certeza. A gente conhece o Gustavo Lima, o embaixador. O cara que lota shows e domina as paradas de sucesso, né? Mas e o Nivaldo Batista Lima. Quem? O mineiro de Presidente Olegário. Ah, tá. O Gustavo começou a carreira ainda moleque, cantando em tudo quanto é festa. Caramba.
O sucesso veio em 2011 com a música Balada. É verdade. Além da música, ele investe em vários negócios. Sei. E desde 2012 tem um relacionamento com Andressa Suíta, com quem tem 2 filhos. Vida de estrela, né? Mas nem tudo são flores, né? Teve aquela investigação sobre as finanças dele. É verdade. Em 2024, ele foi alvo da Operação Integration, que investigava lavagem de dinheiro. Nossa. Mas ele negou as acusações. E no final, o Ministério Público recomendou o arquivamento da investigação. Que bom que ele se livrou dessa. Mas agora ele se meteu em outra fria. A política. Pois é. E essa aventura promete. Com certeza. Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa para nossos ouvintes digerirem todas essas informações. Voltamos já com mais detalhes sobre essa história que tá dando o que falar? Isso aí. Fiquem ligados. Yeah. E a gente volta com o nosso plantão de notícias, pessoal. Lembram que a gente estava falando da possível candidatura do Gustavo Lima? A internet tá pegando fogo com essa história. Pois é. E muita gente está se perguntando, será que ele tem chance de ganhar mesmo? Essa é a grande questão, né? E pelo que a gente está vendo, ele não está muito preocupado com o apoio do Bolsonaro, né? Parece que não. Será que ele realmente acredita que pode ganhar sem esse apoio? Ele até falou numa entrevista que seria legal ter o apoio do ex-presidente, mas que ele acredita que pode se virar sozinho. Mas a gente sabe que na política as coisas não são bem assim, né? O apoio de um nome forte faz diferença. Total. O Bolsonaro ainda tem muita influência, né? Mas o Gustavo também tem os fãs dele, né? Que são muitos. É verdade. Uma multidão. E esses fãs podem se transformar em votos, né? Exatamente. Essa é a aposta dele. Mas será que ele consegue converter fã em eleitor? Não é tão simples assim, né? Mas ele tem a seu favor essa capacidade de mobilizar as pessoas, né? De criar uma conexão. E isso é fundamental em qualquer campanha. É verdade. E tem outra coisa. O Ciro Nogueira, que é senador pelo PP, é amigo do Gustavo, deu um conselho pra ele. Que conselho? Buscar o apoio do Bolsonaro. Olha só. Então essa história de que ele não precisa do apoio pode ser só pra mostrar que ele é independente, forte, sabe? Sei, faz sentido. Mas nos bastidores a história é outra. Na política as coisas nem sempre são o que parecem, né? E o Bolsonaro? Como ele reagiu a essa notícia? Pelo que a gente ouviu falar, ele foi pego de surpresa. É mesmo? Ninguém esperava essa jogada do Gustavo. Nossa. Teve até gente próxima ao Bolsonaro que ficou chateada, sabe? Achando que foi uma traição. Caramba. Imagina a situação. Deve ter rolado um climão, hein? Ah, com certeza. Mas, e aí, o que a gente pode esperar dessa candidatura? Será que ele tá levando a sério mesmo ou é só marketing? Boa pergunta. Bom, pelo que a gente tem visto, ele parece estar levando a sério, sim. Ele já começou a conversar com alguns políticos, buscando apoio para a candidatura. Parece que a coisa tá ficando séria. Mas, e o Gustavo já falou sobre os planos dele. Caso ele seja eleito, o que ele pretende fazer? Quais são as propostas, as ideias? Ele ainda não entrou em detalhes, sabe? Mas pelo que ele tem falado, a ideia é usar a experiência dele como empresário. E como alguém que veio de baixo para ajudar o país a crescer, ele fala muito em usar o conhecimento prático que ele adquiriu ao longo da carreira. Interessante. A gente sabe que política não se faz só com boas intenções, né? Verdade. Precisa ter propostas, planos concretos. Vamos ver o que ele vai apresentar. Mas eu acho que essa ideia de usar a experiência prática pode atrair muita gente. Afinal, a gente está cansado de político que vive em outro mundo, né? Que não sabe o que o povo passa. E o povo que estava achando de tudo isso. As redes sociais estão bombando. Não é mesmo? Tem gente apoiando, gente criticando, gente fazendo meme. A internet brasileira não perdoa. Verdade. É uma loucura. E a gente separou alguns comentários aqui para mostrar para você o que a galera tá falando. Olha só esse aqui. Se o Gustavo for eleito, vou pedir música todo dia no Alvorada. Sensacional. E esse aqui? Tomara que ele leve o Leonardo para ser ministro da Fazenda. Ai, sim, hein? Já ser o governo mais animado da história. Mas falando sério agora. Essa candidatura levanta algumas questões importantes, né? Será que o Brasil está pronto para ter um presidente que vem da música? Essa é uma boa pergunta. E o que a gente pode dizer é que a política brasileira está mudando, né? Cada vez mais a gente vê pessoas de fora da política se candidatando. É verdade. A gente viu isso com o Tica, com o Romário. Exatamente. E essa tendência parece que veio para ficar. Mas e aí, o que a gente pode esperar do futuro? Será que o embaixador vai mesmo trocar os palcos por Brasília? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a campanha de 2026 promete. Com certeza. E a gente aqui do Portal Minas vai continuar acompanhando tudo de perto.
Mas me diz uma coisa, essa história do Gustavo Lima, essa candidatura inusitada, o que isso diz sobre o momento que o Brasil está vivendo? O que a gente pode aprender com tudo isso? Acho que essa história toda nos traz algumas lições importantes, né? Quais, por exemplo? Primeiro, a gente vê que tem um cansaço com a política tradicional, sabe? Com os políticos de sempre. As pessoas estão buscando alternativas, rostos novos, e isso abre espaço para figuras como Gustavo Lima. Entendi. Você acha que as pessoas estão buscando algo diferente, fora do esquema tradicional? Exatamente. Elas querem mudança, querem romper com o passado. E o Gustavo, com a história dele, com a capacidade de se conectar com o público, ele acaba representando esse desejo de mudança. E qual a segunda lição? A força da comunicação, da imagem. Gustavo é um mestre nisso, né? Ele sabe se conectar com as pessoas, gerar identificação, e isso é fundamental na política, né? Principalmente hoje em dia, né? Com as redes sociais, a internet. Total. Quem domina essa linguagem sai na frente. E por último, a gente vê como a política é imprevisível. Verdade. Ninguém imaginava que o Gustavo Lima seria um nome cogitado para a presidência. E isso mostra que as coisas podem mudar muito rápido. A gente precisa ficar atento. A política brasileira está mais dinâmica do que nunca. Com certeza. E a gente aqui do Portal Minas vai continuar acompanhando tudo de perto, para te manter informado. E você, o que acha de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de seguir o Portal Minas nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Isso aí. A gente se vê no próximo plantão de notícias. Fiquem ligados. Voltando ao nosso plantão de notícias aqui no Portal Minas, a gente continua debatendo a possível candidatura do Gustavo Lima. E a pergunta que não quer calar é: será que ele conseguiria governar o país? Que tipo de presidente você acha que ele seria? Nossa, essa é difícil, hein? Ainda é cedo para dizer, a gente precisa conhecer as propostas dele melhor, né? É verdade. Mas, olhando a trajetória dele, será que a gente consegue ter alguma ideia? Ele começou lá de baixo, ralou muito e conquistou tudo que tem. Ele parece ser um cara determinado, né? Com certeza. E essa determinação, essa garra, você acha que isso é importante para um líder? Afinal, governar o Brasil não é moleza, né? Ah, sem dúvida. Governar um país exige muita resiliência, jogo de cintura, saber lidar com a pressão. E o Gustavo parece ter essa força, essa capacidade de superar desafios. Verdade. Mas ele é experiência política, ele não é nenhuma, né? Será que isso pode ser um problema? Olha, a falta de experiência pode ser um desafio, sim. Mas, por outro lado, pode ser uma vantagem também, né? Como assim? Ele pode trazer um olhar novo para a política, uma forma diferente de fazer as coisas. E, claro, ele pode montar uma equipe com gente experiente para ajudá-lo. Faz sentido. Yeah. E essa história da Bolsa Cachaça, hein? Você acha que ele vai levar a ideia a sério, se for eleito? Difícil saber. Pode ser que ele deixe essa ideia de lado, né? Quando começar a entender a complexidade de governar um país. Mas também pode ser que ele use essa proposta como um símbolo do governo dele, sabe? Mais próximo do povo, mais informal. Um governo mais descontraído. É isso aí. Mas acho que só o tempo vai dizer. O que a gente pode dizer com certeza é que a candidatura do Gustavo Lima mostra que a política brasileira está mudando. As pessoas querem alternativas e os artistas, com essa capacidade de se comunicar, de mobilizar, eles estão ocupando um espaço cada vez maior nesse cenário. É verdade, a gente está vivendo um momento de transformação e a gente precisa acompanhar tudo de perto para entender o que o futuro nos reserva. Mas, e você, o que acha de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários. E não deixe de seguir o Portal Minas nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo. Isso aí. A gente se vê no próximo plantão de notícias. Até lá. Valeu, pessoal!